Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Essa é uma leitura para a área romântica do signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Aquário. Peço que quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com. Vamos começar aqui com o Monólogo, o Oráculo da Lua. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Já mais um. O que você precisa deixar ir? Lua minguante. Eita, Aquário. O que você precisa deixar ir, né? Às vezes a gente fica muito apegado numa situação porque a gente acredita que algo deve, assim, por uma necessidade de controle, de que a gente acredita que determinada coisa tinha que ser de determinado jeito, que aquela história era pra acontecer, era pra não sei o que lá, era pra ter sido nananã. E não era. Não era bem assim. Se não foi, não era. O que é pra acontecer tem muita força. E não é a gente que determina. É um conjunto de fatores. As outras pessoas também. Então, às vezes, a gente quer forçar mesmo alguma situação que não era pra ser. E o simples fato da outra pessoa não querer, não se sentir pronta, não estar à vontade, não querer a mesma coisa naquele momento, já é suficiente pra não ser pra gente. Porque aí não é justo. Nem com a gente, nem com a outra pessoa. Aqui com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais veio o Oráculo, aguarde uma informação importante. E Guardião da Terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Tem uma questão aqui de que eu sinto que vai ser mostrado pra vocês porque algo não era pra ser. Vocês vão ganhar uma certa clareza sobre uma situação do passado ou alguém que vocês estavam conhecendo. E essa clareza, ela pode, assim, abalar um pouquinho vocês, sabe? Decepcionar ou, enfim, deixar vocês um pouco reflexivos, assim. Mas eu sinto que essa é justamente a intenção de vocês terem acesso a uma determinada informação aqui. É para que vocês realmente entendam que algo não estava alinhado com vocês. E às vezes esse algo não é exatamente uma pessoa, uma história. É um modo de agir. Aqui com o Oráculo da Criança Interior veio Voz Interior. Eu me conecto ao meu eu interior e me mantenho verdadeiro a mim mesmo. Aquário carrega muito essa questão da autenticidade. E é como se algo realmente não fosse alinhado com vocês. Como se vocês estivessem, digamos assim, saindo do personagem, tivessem que sair um pouco do personagem de vocês para poder viver algo aqui. E não é pra vocês deixarem de ser vocês, sabe? Não é pra vocês assumirem outro papel. Isso não seria justo com vocês. E aí vai ficar claro pra vocês que algo simplesmente não estava muito alinhado, não. Por mais que vocês achassem que estivesse. Vou até pegar o livrinho aqui pra ver um pouco mais sobre essa mensagem da voz interior. Eu sinto que essa voz interior, desde o começo, ela te falava que isso não estava muito alinhado com vocês. Que algo não era pra vocês.
E essa verdade que vem, essa informação que vem, ela vem como uma confirmação. Até para ajudar vocês a confiarem mais nessa voz interior. O universo mostra o que a gente precisa ver no momento que a gente precisa ver para a gente ter mais confiança. Não necessariamente quando a gente pede, ou não necessariamente mostrando o que a gente queria ouvir, queria ver, mas o que a gente precisa. Que com o oráculo do espírito animal veio a águia, que também é uma carta que fala sobre enxergar as coisas por uma perspectiva mais ampla. A águia é a carta mais... a energia mais elevada do elemento ar nesse baralho. Então, é a energia de muita sabedoria, de um conhecimento muito amplo. A águia, ela enxerga tanto o detalhezinho quanto a imagem completa. Ela entende o papel de cada acontecimento dentro de uma situação maior, né? Dentro de um contexto maior. É como se vocês entendessem também a importância de ter vivido certas histórias. Que papel certas histórias cumpriram na sua jornada, na sua vida. Entendendo que não foi à toa, que teve um motivo maior, mas que é isso, assim, tinha esse propósito específico, sabe? E que você pode deixar essa história pra trás. Você não precisa carregar isso com você, isso já cumpriu a um propósito. É uma energia de muita sabedoria, aterramento, né? Assim, vocês com os pés bem plantados no chão, muito conscientes, sem ilusões. É uma energia bem diferente da energia que veio pra Libra. Pra quem tem Libra forte no mapa, recomendo dar uma olhada. Pode ser um complemento, assim, como se fosse os próximos passos ali de Libra. Cavaleiro de Paus, Rainha de Paus, 10 de Paus, o Julgamento, 6 de Paus e Pagem de Ouros. 6 de Paus não, 6 de Espadas. Tá. Para alguns, existia uma relação aqui na qual vocês eram mais... Não vou dizer assim, vou dizer, tinha um lado que era mais maduro e outro que era mais imaturo. Esse lado mais maduro era muito autoconfiante, muito seguro de si, muito vibrante, muito solar. Esse outro lado um pouco mais imaturo era muito divertido, muito animado, mas tinha uma certa diferença ali de maturidade, sabe? Assim, essa energia do Cavaleiro de Paus me passa alguém que tá meio a pagode, assim, na vida, sabe? É como se fosse alguém que não leva as coisas tão a sério. Essa Rainha de Paus, não, ela já me passa uma energia de uma pessoa muito fortalecida, muito segura, muito consciente. Aqui eu sinto que a Rainha de Paus é vocês. Até pelas outras cartas que vieram. Energia mais madura, mais consciente. E essa relação entre essas duas pessoas, ela trouxe bastante desgaste. Acho interessante essa carta. Eu tava até em dúvida se eu usava esse baralho hoje. Aí eu fiquei olhando pra essa carta e disse, não, acho que eu vou usar. E aí ela veio aqui nessa leitura. É interessante essa carta pro 10 de Paus, porque o 10 de Paus é uma carta de sobrecarga, de desgaste. E aqui ela tá carregando algo muito bonito, que são todas essas flores. Mas por mais que isso tenha uma aparência bonita, por mais que isso tenha sido prazeroso para essas pessoas, com o tempo foi se tornando um peso, foi gerando um desgaste. Então aqui, ela não soube a hora de parar de colher as flores. Ela foi colhendo, colhendo, colhendo,
e se curvando, se cansando, se enfraquecendo. E ficou esse monte de flores aqui que é muito bonito. É prazeroso de ver, mas a que custo, né? Aqui vocês não souberam colocar limites, não souberam a hora de parar. E isso teve um preço, né, para a energia de vocês. Porém, o 10 fala de uma finalização. Então, assim, demorou, mas aconteceu. Os limites foram dados, né? Aqui com essa carta do julgamento me traz muito essa anunciação. Um afastamento aconteceu, um corte foi feito, limites foram colocados. E houve um afastamento entre essas duas pessoas. Mas é um afastamento que precisava acontecer, porque é algo que não tinha mais pra onde ir, assim. Eu sinto muito isso. Aqui era uma relação que não tinha muito pra onde ir. Porque essas energias, elas não estão alinhadas. Elas são do mesmo elemento, mas é como se elas estivessem em ritmos diferentes. Quando você tá caminhando com uma pessoa, ela tem um ritmo e você tem outro, para você acompanhar o ritmo da pessoa, você vai se cansar. Seja a pessoa mais rápida ou mais lenta, você vai se cansar, porque você vai sair do seu ritmo. Você vai se desgastar para acompanhar o ritmo da pessoa. E aqui eu não sei bem quem tentou seguir o ritmo de quem, mas o fato é que não foi sustentável. Não respeitou os limites. E existia um desejo muito grande de nutrir, existia também um potencial para isso se desenvolver. Mas uma vez que os limites não foram respeitados, que o ritmo de cada um não foi respeitado, precisou haver esse afastamento. Vou puxar mais uma carta só para clarear aqui essa página de ouros. Eu sinto que é uma história aqui que durou pouco tempo, ou que sempre foi mais superficial, que não chegou a se aprofundar muito. Por mais que tenha durado bastante tempo, é uma relação que não chegou a se aprofundar muito. Eu sinto que, apesar de tudo, ter vivido isso, de algum modo, te fortaleceu. Fortaleceu a sua consciência sobre os seus limites, fortaleceu a sua autoconfiança. Em que sentido, né? No sentido de, quando você exercita, quando você faz esse exercício de firmar os seus limites ali para os outros, isso fortalece você. Então vocês saem mais fortalecidos, mais seguros, mais confiantes mesmo. E ter feito esse movimento, estar colocando limites e seguindo em frente, abre portas para outras pessoas chegarem, para vocês poderem viver outras situações. Para quem está numa relação, eu sinto que tem muito desgaste, precisa haver uma comunicação muito clara, muito honesta, mas que não seja pautada em acusações, né? Que seja uma comunicação realmente construtiva para vocês conseguirem fortalecer essa relação, apesar das diferenças de ritmo, né? Tentar não ficar trazendo questões lá de trás, do passado, questões que vocês já conversaram. Tentar trazer a conversa para o presente. Então, por exemplo, vocês fizeram combinados, aí os acordos não foram cumpridos. E aí você tá insatisfeito com isso. Tentar não olhar tanto pro que foi feito ou não foi feito.
tentar pensar mais o que é que a gente vai fazer a partir daqui. Talvez fazer novos acordos. Porque às vezes a gente faz uns acordos que a gente percebe que mesmo que sejam cumpridos, né, a gente percebe que não são satisfatórios pra gente. Que no fundo aquilo ali não estava equilibrado pra gente. E a gente precisou viver aquilo pra poder entender. E uma relação é isso, é uma construção diária. A gente precisa estar aberto pra refazer os acordos também. Como essa pessoa, seja pra quem tá solteiro, a primeira história que eu contei aqui, ou pra essa questão de quem tá no relacionamento. Como essa pessoa te vê. O mundo e o 3 de paus. Como essa pessoa se sente. A justiça e o 10 de espadas. E o que é que essa pessoa vai fazer com relação a vocês? 8 de copas e o 7 de ouros. Tá, então como essa pessoa enxerga vocês? O mundo com o 3 de paus. Como alguém que foi muito importante pra vida dela, né? Mas que cumpriu um propósito, né? Assim, uma história que se encerrou, que realmente trouxe um aprendizado muito significativo, mas é isso que eu tava falando um pouco antes. É uma história que veio trazer mais aprendizado, trazer um fortalecimento, contribuir para um fortalecimento, para uma jornada de fortalecimento interior que você já vem construindo, para te abrir para outras possibilidades, para outras pessoas, para outros caminhos. Te ver também como uma pessoa bastante determinada, ambiciosa, que não se contenta com pouco. Enxerga uma compatibilidade grande entre vocês, mas que realmente, assim, a história de vocês era essa. O que é que ela sente com relação a vocês? Aí aqui vem a energia mais complicadinha, porque ela sente que algo aqui não foi justo, ou não está sendo justo. Esse 10 de espadas, ele traz uma energia de atitudes desesperadas, quando a gente age a partir do medo, da dor, da angústia, da ansiedade, do desespero. E aí a gente acaba tomando decisões equivocadas. Decisões impensadas, assim, mal pensadas. Essa pessoa pode sentir que vocês fizeram um corte, por mais que ela entenda que acabou e tal, ela pode sentir que o corte que você deu, o afastamento, ele não foi justo. Foi feito ou de uma forma que essa pessoa sente que foi meio egoísta ou precipitada. Essa pessoa pode sentir que você não deu uma chance pra essa história. Sendo que aqui você deu muitas, na verdade. O que essa pessoa tende a fazer com relação a vocês? Seguir em frente, né? Realmente se desapegar e tentar tirar as lições dessa história. Tirar os aprendizados dessa vivência. Tem uma coisa aqui que traz pra essa pessoa também essa relação, é esse olhar sobre a construção que ela vem fazendo na vida dela. Então, assim, poxa, se você cortou essa pessoa, isso colocou essa pessoa pra pensar, pra refletir. O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Assim, o que é que eu tô querendo? O que é que eu tô plantando? Pra que ela possa ter colheitas melhores pra ela no futuro. Ajudou essa pessoa a entender. Ajudou essa pessoa a ajustar o próprio plantio pra ter uma colheita mais satisfatória no futuro. Vou tirar aqui os oráculos para ver que conselhos a gente tem para os aquarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente nesse momento com relação à vida romântica. Esse julgamento aqui, ele também traz essa energia de anunciação que eu falei com a carta do oráculo, né?
Pode ser realmente vocês simplesmente ganhando uma consciência maior sobre algo que vocês viveram, tipo, tendo aquela certeza mesmo de, tipo, tomei a decisão certa de me afastar, não é aqui, não é com essa pessoa, não é nesse momento. Quando pode ser realmente alguma informação que chega, que traz essa certeza. Que com o oráculo do mapa encantado veio Spark, que é a faísca, né? Eu sinto que tinha muita química, né, entre vocês. Já mais uma. No desconhecido. Olha, você é um canal claro para a criatividade divina. Se abra para as inspirações que a vida está te trazendo. Pede para você se manter aberto a novas conexões, enfim, não permita que essa situação, isso que você viveu, te feche. Porque às vezes você pode entrar na energia assim, de frustração, de tipo, poxa, mais uma vez as coisas não caminharam como eu gostaria. Mas não é para ter essa mentalidade, é para enxergar as coisas numa perspectiva mais ampla. Essa relação, essa situação cumpriu um papel, trouxe um aprendizado e agora você vai seguir em frente mais fortalecido. E essa carta do Into the Unknown fala que para você confiar e aí lhe será revelado. É o crer para ver, né? Diferente do ver para crer. Quando a gente confia, a gente vem as confirmações. Então, primeiro a gente confia, primeiro a gente dá o passo, depois a vida dá o caminho. Então, tá pedindo essa abertura, essa confiança. Tá me trazendo muito aqui uma energia de assim, não enxergue o universo, a vida, como a espiritualidade também, como vilões, assim, da sua história, sabe? Não é pra te punir, não é pra te fazer mal. É pra te fortalecer, é pro seu bem, é pro seu crescimento. Vamos aqui com o oráculo Trabalhe Sua Luz. Play. Brinque, divirta-se, celebre. Não leve as coisas tão a sério, né? Assim, no sentido de enxergue tudo isso com leveza, assim, não precisa trazer um peso, um peso realmente para isso que foi vivido. Vocês tinham, por exemplo, aqui uma química, você teve bons momentos com essa pessoa e você percebeu que não ia além disso. E aí você não precisa, por isso, se fechar, se desacreditar, né, na vida, nos seus próprios sonhos, no que a vida te reserva. Siga em frente, continue aberto, disponível, disposto. E veio aqui, alinhe-se. O que não está alinhado, o que está precisando de alinhamento na sua vida, né? Então é isso. Essa situação, ela veio te ajudar a enxergar o que não está alinhado com você. Os nãos são muito importantes. A gente saber dizer não para algo aproxima a gente daquilo que a gente realmente quer. A gente não precisa... Às vezes a gente tem dificuldade de colocar o limite, de dizer o não. E fica esperando que o outro faça isso, que o outro também perceba. Mas às vezes aquela situação ela é muito conveniente para o outro. Ela é inconveniente para nós. Então é a gente que precisa colocar o limite, é a gente que precisa dizer o não. Aqui com o tarô acástico veio Iniciação e Clã de São Germain invertido e o Arcanjo Gabriel invertido. Alguns aquarianos aqui podem estar hesitantes, né, em dar esse passo, em seguir adiante.
Mas assim, é uma história aqui que já deu o que tinha que dar, né? Você pode estar tendo dificuldade de comunicar o que você realmente quer e o que você não quer, principalmente. Mas não hesite mais em fazer isso, sabe? Você merece seguir adiante. Você merece encerrar uma história aqui para que você possa se abrir para outras oportunidades, para outras vivências, sabe? Que sejam de fato mais alinhadas e mais satisfatórias para vocês. Tá bom, aquarianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. O meu site é sensibilissimatarot.com.